Som, um, dois, som. Alô, som. Som, um, dois. Alô. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Louvado seja Deus por mais uma EBD, uma escola bíblica dominical, um domingo que nós temos. Agraciado pelo Senhor. Ontem teve chuva. Amém. Que coisa gostosa, né, gente? Bom demais. E Deus nos concede hoje esse dia fresco, com sol, céu azul. Aleluia, isso é maravilhoso. Aos irmãos que estão assistindo pelo canal da Igreja Eclesia, que o Senhor esteja também trabalhando a sua vida, meu irmão. Pela fé em Cristo Jesus, estamos juntos, pois compartilhamos da mesma caminhada, da mesma peregrinação, do qual o Senhor espera que tenhamos fé, porque Ele já preparou tudo, a caminhada já é vencida, e nós somos mais que vencedores, pela graça do nosso Senhor, bom Deus. Eu queria pedir nessa hora, que vamos fazer esse momento de prelúdio de oração. Prelúdio é aquele momento em que a gente começa a trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, para nos direcionar de uma forma absoluta, aquilo pelo qual fomos chamados, que é adorar, glorificar a Deus. E eu queria que nós fizéssemos isso pela manhã, orando, que você agora possa, caso queira, abaixar a sua cabeça e fazer a sua oração, ou se não, junto comigo na minha oração, você está compartilhando, intercedendo, né? A gente às vezes, eu tenho dificuldade de estar às vezes num grupo, onde as pessoas estão orando alto. O que eu faço? Eu escolho uma oração e resolvo caminhar com a oração do irmão e estar confirmando, né, a oração dele. Cada um tem um jeito. Então, que nesse momento agora você possa estar falando com Deus, apresentando a sua vida. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela graça. Pai, te agradecemos pela chuva de ontem. Nós estávamos, ó Deus, assim, com desejo, Pai, de ter um dia mais tranquilo. A chuva traz, ó Deus, um refrigério para a criação, traz até mesmo, ó Deus, vida para a criação, traz para nós, ó Deus, um tempo, uma sensação, uma temperatura, um ambiente melhor para se viver. Pai, muito obrigado por isso, porque em tudo o Senhor cuida de nós. Nós bendizemos o teu nome, reconhecemos a tua glória, o teu poder, a tua mão de proteção, de provisão sobre nós, pois em tudo o Senhor não tem deixado faltar absolutamente nada. O Senhor é grande, o Senhor é excelso, Deus é eterno, o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Aleluia, bendizemos o teu nome. Pai, vem lavar o nosso coração, vem derramar o teu Espírito, de forma em que possamos ser tocados pela tua presença, confessarmos os nossos pecados, abandonar, ó Deus, as nossas transgressões, para alcançar a tua gloriosa e soberana misericórdia. Nós louvamos o Senhor. Como é bom estar na tua presença. Isso é privilégio, isso é privilégio, e o Senhor é quem efetua, é quem estimula os nossos corações para isso. Então, Pai, bendito seja o teu santo nome. Tu conheces os desejos, os anseios dos nossos corações, e depositamos aos teus pés nesta manhã. Fala conosco, e obrigado por podermos te adorar, através da oração, do louvor, enfim, nós agradecemos o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Amós, capítulo 7, livro de Amós, capítulo 7, do verso 10 até o 17, Amós, capítulo 7, do verso 10 até o 17, eu vou ler. Eu queria que os irmãos fossem acompanhando nas próprias Bíblias, né? Vai ser colocado aqui também, então eu vou lendo e
os irmãos vão acompanhando. Caso você não esteja com a sua Bíblia, está sendo projetada aqui na frente da nossa igreja. Amós capítulo 7, verso 10, diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz o Senhor: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel daqui em diante você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei, o templo e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetiza ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Mantenha esse texto aí marcado, nós vamos depois refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. E agora eu quero te convidar para adorar a esse Deus por meio dos cânticos. Peço à igreja que fique de pé, por favor, para louvar esse cântico, né? Que fala sobre comunhão, né? Como é bom ter amigos, como é bom ter irmãos, né? Comunhão. Aproveite, abrace seu irmão, sua irmã, deseja um excelente dia e abençoe a vida do seu irmão. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Oh,
sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos. Você encontrou os amigos, irmãos? Juntos em adoração. Aleluia, enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão. Comunhão, vinho e pão. Comunhão. Comunhão, vinho e pão. Aleluias. Meu Deus. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos,
assentar nesse momento. Nós fizemos a leitura do livro, o texto em específico, Amós capítulo 7, para quem está chegando agora. Nós já fizemos essa leitura, livro de Amós capítulo 7, nós lemos do verso 10 ao 17. Eu queria apenas trazer uma breve reflexão. Meus irmãos, o cristianismo ele é cheio de antagonismos, cheio de princípios que aparentemente parecem contraditórios, parecem meio, a palavra não é contraditório, perdão, parece opostos, parece que não há uma harmonia. Por exemplo, para se ver Deus, você tem que fechar o olho, orar, falar com Ele. Para você enxergar o que Deus tem para você, é pela fé, não é pelo racional. Enfim, nós vivemos esse dilema, esse mistério. O cristianismo é assim. O cristianismo nos ensina que é sendo o menor que somos o maior. Não só diante de Deus, mas da própria sociedade. Amós, ele vai mostrar para a gente o quão é desafiador ser um cristão. Porque quando você se torna e você compreende o cristianismo, você sabe que agora você precisa lutar contra a sua carne, você precisa lutar contra os seus pecados, e você precisa lutar contra as estratégias de Satanás. O mundo espiritual existe, e por trás ainda nós temos uma guerra contra a maneira e as coisas que o mundo nos oferece. E aí quando você começa a obter vitória nessas coisas, você encontra um novo obstáculo. O obstáculo de ter que se posicionar, e não é lá fora, porque lá fora você já está aprendendo, você já consegue viver. Contra o mundo, as questões você já está conseguindo. Mas agora é se portar dentro do povo de Deus. Começa um obstáculo. E Amós, ele é chamado por Deus exatamente para transpor essa barreira. Porque para transpor essa barreira, ele é chamado para exortar, para repreender o povo de Deus e principalmente a liderança. Quando você lê Amós, do capítulo 7 ao 9, você vai ver um relato de visões em que Amós recebe do Senhor. E cada visão que ele recebe mostra que o Senhor pretendia destruir completamente o reino de Israel e as pessoas que não se arrependessem. As primeiras duas visões já mostram que o povo arrepende, mas as próximas não vão se arrepender. E as consequências desse não arrependimento estão chegando e vão atingir o povo. Uma coisa maravilhosa que eu gosto no livro de Amós é porque ele resgata uma dimensão ética da aliança em relação ao próximo. Isso ele faz como parte do amor de Deus. Ele apela em favor de todos os pobres, dos injustiçados, dos oprimidos pelos ricos, dos comerciantes desonestos, ele vai bater de frente, líderes corruptos, juízes sem escrúpulos e falsos sacerdotes. Isso tudo, quero lembrar, dentro do povo de Deus, dentro do povo da aliança, daqueles que conhecem a lei mosaica e todos os rituais. É aquela sensação, meus irmãos, de que somos chamados para termos uma posição lá fora, mas aqui dentro também, porque aqui dentro todos nós estamos sendo tratados, da liderança aos membros, e saber que há um desafio. E aqui do verso 10 ao 17, nós vamos ver o quanto ele sofre por isso, porque ele não está querendo criar crise existencial ou relacional na igreja, no meio do povo de Deus. Ele está querendo passar o pente fino, como diz no verso 7, passar o prumo do qual Deus revela a ele. Vamos fazer a medida certa aqui dentro. Está todo mundo numa medida lá, outra aqui, desgovernado, meio torto. Vamos colocar o prumo aqui para todo mundo andar. E ele vai enfrentar. E olha só as coisas que ele enfrenta. Verso 10, por exemplo, você vai ver que ele começa a ser visto
como um opositor ao povo de Deus e aos líderes. Ele é um opositor. No meio do povo de Deus, alguém que está querendo santidade é visto como opositor. Verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Olha só, a terra não pode suportar. O que esse cara está falando está incomodando a gente. O cara está vindo falar de arrependimento, de pecado, que é a base das obras, é o princípio, são os oráculos elementares do cristianismo. Então ele começa a ser visto como um opositor. Já teve essa sensação na sua vida? Outra coisa que a gente percebe é que ele vai ter as suas palavras distorcidas, palavras fora de contexto, pelo povo e pela liderança. Olha o verso 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel será levado para fora da sua terra em cativeiro. O sacerdote chega no rei e fala: o que esse cara está dizendo? O senhor vai morrer e todo mundo aqui vai para cativeiro. Peraí, ele falou, mas não é no sentido de prazer, de atacar, de querer o mal. É que se não houver arrependimento, vai haver uma limpeza. Não tem essa conversa de ficar, não, vamos devagar, vai dar certo. Não tem. Vamos suportar porque todo mundo é pecador. Vamos com calma. Não vai ter. A linha vai ser passada e o que ficar fora do prumo cai. Sabe quando o pedreiro está fazendo e ele passa assim o cimento certinho em cima do tijolo, e fica a rebarba, ele arranca assim, faz assim, tlá. Aquele tipo de pessoa ali, ó, faz assim, puf, cai. Então ele mostra, e aí a palavra dele é distorcida, é enxergada como alguém que quer mal e não quer o bem, a pureza do povo de Deus. Outra coisa, ele é confrontado financeiramente com respeito ao fato de ser boca de Deus. Se você quer ser um homem ou mulher do Senhor no meio e buscar andar, várias áreas da sua vida serão atingidas. Você vai ficar de lado, você não vai ficar em tal departamento para trabalhar, dependendo até o dinheiro que você ganha, vai ser diminuído ou retirado. Vamos colocar uma outra pessoa no lugar, porque esse aqui está falando demais. Vamos botar outra pessoa. Olha só o verso 12. Depois Amazias disse a Amós: sai daqui, vidente, fuja para a terra de Judá, e vá ganhar a vida por lá. Se você tiver com a NV, vai estar escrito assim: vai ganhar seu pão lá. Aqui, se continuar, não tem pão, a gente vai cortar o sustento, vai cortar suas necessidades. Aqui você não vai ter vez. Percebe como não é fácil para Amós? Depois nós vamos perceber que ele vai deixar bem claro, porque ele vai ser confrontado quem ele é. Quem é você para falar? Qual sua patente? Você veio de qual denominação? Quantos anos de igreja você tem e de liderança para você falar alguma coisa? Olha o que ele vai dizer. Verso 14. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu só cuido de gado e colho uma plantinha. Esse é o meu trabalho. Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Eu não sou e não estou levando e não estou preocupado em preservar nenhum tipo de rótulo denominacional. Se há pecado, se há coisas erradas, se tem uma politicagem, gente, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja está conseguindo passar por esse tempo que é importante, que é sério. Podemos discutir de maneira saudável em quem vamos votar, em quem não vamos, mas esse púlpito, eu louvo a Deus pelo conselho, porque não vai subir ninguém aqui, não vai fazer graça para ninguém. Você é Bolsonaro? Legal, guarda lá para você, voto secreto. Você é Lula? Massa, legal. Você é Ciro? Joia, beleza. Quem for, deputado estadual, deputado federal, eu já estou correndo de 3, 4 por aí, que fala assim: vou na sua casa. Deus é tão bom que eu não estou mentindo, estou sempre fazendo um negócio.
Né? Ontem mesmo com os adolescentes, falei, não vai dar. Louvado seja Deus por isso. Ele não se gaba, o que é certo, e eu não vou priorizar nenhuma patente, eu não sou. Agora, se imagina um cara desse que, vamos falar, né, gente, de uma forma pecaminosa, corrompida, porque não é vergonha nenhuma uma pessoa ser boiadeiro, porque ele era boiadeiro, cuidava de gado, mexia com capim, se como era uma espécie de planta, que tinha várias finalidades, mas vamos falar grosso modo para aquele povo meio turrão, que acha que aquilo ali não é nada. Chegar um cara desse jeito e criticar e afrontar a liderança, sacerdotes, linhas de discípulo. Só quem tem o Espírito Santo para ouvir. Porque eu e você somos os primeiros a falar assim, mas quem é esse aí que subiu no púlpito? Nem é pastor presbiteriano, está falando o que aí? É isso que ele está falando, eu não sou nada. Ele não se gaba. E é isso que eu e você precisamos fazer. Glória a Deus por isso. Somos presbiterianos, a gente tem uma alegria, um prazer, um privilégio. Não somos perfeitos, mas a gente se vê, somos felizes. Mas que isso não esteja em primeiro lugar. Precisamos estar sempre olhando isso e ao nosso redor e buscando ao Senhor a verdadeira maneira de colocar o prumo, como Amós, usado pelo Senhor, está fazendo com Israel. E ele termina num confronto muito sério, direto à liderança, direto, verso 16 e 17, vou começar pelo 15, mas o Senhor me tirou do trabalho, de andar de trás do gado, e me disse, vai e profetiza ao meu povo, portanto agora ouça as palavras do Senhor. Aí ele vai falar assim para o povo, vocês estão dizendo para eu não profetizar, para eu sair daqui para outro canto? Não, assim diz o Senhor, você é evidente, sua mulher vai virar uma prostituta, seus filhos e suas filhas vão tudo cair à espada, essa terra vai ser repartida a cordel, a prumo. Vocês vão entender o que é prumo? Quando a terra de vocês, que vocês lutaram tanto, começar a ser repartida, o MST vai entrar e vai pegar a terra de vocês. Tá? E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Olha o tanto que esse cara confronta. O que eu quero deixar aqui hoje, meus irmãos, para nós orarmos nessa manhã? Não é fácil. Há uma luta para estarmos caminhando em comunhão, e é isso que Deus deseja. Mas que Deus nos dê a sabedoria, porque precisamos fazer como Amós. Estarmos sempre colocando a vida, a prioridade, a seriedade, sim, erros, em termos de personalidade, de certas falhas, todos nós vamos ter. Mas há erros e há erros. E também, a gente sabe quando o erro é levado de barriga, ou quando o erro existe, mas alguém está dizendo para você, eu estou tentando, eu estou querendo melhorar, você pode me ajudar? A gente sabe, dentro da nossa casa a gente percebe isso. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, meu irmão, é, alegre-se no Senhor, mantenha em primeiro lugar a vida com Deus, porque o juízo vai vir, eu não vou entrar nisso agora. Muito dolorido, Israel não está querendo ouvir um boiadeiro que colhe plantinha, e vai ter que passar pelo prumo do Senhor. Nós queremos é a bênção do Senhor. Nós queremos a graça, a misericórdia, a prosperidade no sentido do que Deus tem como porção individual para cada família, para cada um de nós. E para isso precisamos estar atentos. Nem sempre os que estão como discípulos, como sacerdotes de tais linhagens, porque não teve um sacerdote, gente, para Deus chamar. Deus chamou um homem que não tinha nada a ver. Vem cá, esse homem anda comigo, e você vai proclamar. Quem tiver o Espírito vai me ouvir. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor nos chama, ó Deus, para viver, caminhar, entender as lutas que precisamos abraçar, suportar, aprender a lidar, quando há, ó Deus, uma seriedade no meio do teu povo, no meio do Israel espiritual, dos chamados pela fé segundo a promessa, a termos uma vida, mas também sermos um exemplo de quem anda com Deus, de quem vive com Deus, e vamos ter, ó Deus, infelizmente, certos ataques. Vamos ser vistos como opositor, vamos ter a palavra distorcida, seremos confrontados no financeiro.
Ó Deus, alguém vai nos julgar por não termos nenhuma patente denominacional, mas o Senhor, Pai, o Senhor é quem nos chamou. E que o Senhor fortaleça, Pai, cada irmão, cada irmã nesta manhã. Não somos chamados, ó Deus, para ser alguém rabugento, metido a ser santinho, não é nesse sentido, mas é mostrar em amor o que deve ser mostrado, o que o povo, que todos nós precisamos, de uma vida separada, de uma vida dedicada, e isso sendo expandido para a igreja. Essa é a melhor publicidade para que a igreja cresça saudável, é a santidade. O resto pode ser apetrechos, estratégias de crescimento, de plantação de igreja, mas o ponto fundamental é a vida, a santidade, consertando uns aos outros, e que isso seja, e que isso aconteça no nosso meio, Pai, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos orar nessa manhã pelos aniversariantes. Acho que o Camilo não. Camilo, acho que você não mandou, não. Mandou? Ah, tá no boletim. Eu estou sem o boletim. O boletim ficou bonito. Camilo passou o dia inteiro fazendo esse boletim. Ficou bom, viu? Ficou bênção. Ô, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Talvez você pegou algum boletim que a letra está um pouquinho tremida. Mas ontem eu estava terminando de imprimir devagarzinho, porque às vezes a impressora ela vai atacado, né? E aí às vezes pode até piorar. Então fui devagar, e eu acho que lá da cópia 20 melhorou. Ficou ótimo, ficou muito bom, tá? Então você me desculpe aí, se tiver com algum papelzinho que esteja com a letra meio ruim, a gente troca para você. Bom, vamos orar nessa manhã. Queria pedir para a irmã Regina. Irmã Regina, ela está aqui? Eu vi ela ontem. A esposa do Fábio. Vamos orar, minha irmã. Vem aqui um pouquinho para a gente orar pela senhora. A Edna, orar pela irmã Edna Cristina. Cadê o Andrezinho, Robertinho? O Andrezinho está aí, vamos orar por ele. Aniversário dele também essa semana. Dia 21 de setembro, a Regina. Dia 22, a irmã Edna. Dia 23, o André. E dia 24, o Pedro. O Pedro Antônio. Com esse Antônio aqui eu esqueci. O Pedro e a Jaqueline, acho que eles não estão aqui não. Bom, então vamos orar, né? Cadê o André? André, vamos orar pela sua vida, né, querido? Elias acha bom brincar com você. Vamos ficar aqui perto da Regina. Vem cá, gente, pessoal assistir a gente aqui pelo... Regina, vem cá um pouquinho. Vem cá, André. Só o pessoal ver. Acho que não está vendo ali por causa do celular. Chega aqui. Que aí quem está assistindo pode pegar a gente aqui para nós orarmos, né? Vamos orar por ele também, né, Elias? Aí o irmãozão fiel, ó, vem junto. Bom demais. Vamos orar, meus irmãos. Curva a sua cabeça, agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela vida da Regina. Louvamos o teu nome pela graça, Pai, que o Senhor tem derramado sobre a vida da tua serva. Que a tua mão esteja sobre a vida dela, trazendo renovo, alegria, saúde física, mental, psicológica, espiritual. Ó Deus, que ela seja toda, Pai amado, renovada. Te louvamos por mais um ano de vida. Nós agradecemos ao Senhor. Eu imagino que esse ano ela teve muitos desafios, como esposa, como mãe, como uma pessoa que é chefe de casa junto com o marido, no seu trabalho, na sua vida profissional. Obrigado que ela está aqui, Deus, o Senhor cuidou dela. Te agradecemos pela vida do André, Pai, esse garoto bom, Pai, esse menino doce, amoroso, esse menino maravilhoso, Pai. Te agradeço pela vida dele, que ele continue sendo, ó Deus, não apenas homem, mas homem de Deus, Pai. Homem de Deus, Pai. Esses meninos nossos precisam ser homens de Deus. E eu peço isso sobre a vida do André. Alegra o coração dele, que seja um dia legal, um dia feliz para ele, Pai. Muito obrigado pela vida dele, a vida da Edna, Senhor. Que o Senhor esteja com tua mão sobre a vida da tua serva nesta manhã, trazendo alegria, trazendo o bálsamo, o refrigério do Senhor, derramando o teu espírito sobre a vida dela e a vida do Pedrinho, Pai, do Pedro. Oh Deus, muito obrigado pelos nossos irmãos. É a dádiva do Senhor, da vida, da existência, da saúde, pois todos eles estão vivos para dois propósitos: glorificar o Senhor e estender o Evangelho àqueles, ó Deus, que eles conhecem.
Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Regina, Andrezinho. Bom, meus irmãos, queria chamar o pastor Camilo. Aí o Camilo vai separar aqui as salas. Bom dia, igreja. Que a graça e paz seja sobre todos nós. Amém? Capítulo 1, dos versos 21 a 25. Está aí no telão também. Assim está escrito na palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o objetivo dessa lição é que no final dessa lição você possa entender o que é extremismo e que você possa ser capaz de identificar no mundo aí essa questão de polarização, dos extremos, né? E o que a gente percebe é que muita gente hoje tem vivido aos extremos. Ou é 8 ou é 800, né? Ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e cada um tem o seu lado, né? E nós sabemos que nosso lado, se assim eu posso dizer, não é de Paulo nem de Apolo, nós somos de Cristo, né? E em Cristo, né, ali sobre os pés da cruz, o terreno é nivelado, né? Todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Aos pés da cruz todos somos iguais, então nós não temos isso aí, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Não é o meu lado que é o certo, o seu lado que é o errado. Se nós somos de Cristo, nós estamos nivelados. A cruz de Cristo nos nivela. Tá bom, irmãos? Então, por que essa lição é importante, irmãos? Por que essa lição é importante? Nos últimos anos, o nosso país e o mundo têm sofrido com uma polarização em muitas áreas da vida humana. Como política, né, nós vemos um extremo na política. Eu estava conversando com o Robertinho, que a gente demorou a chegar no Brasil esse negócio de direita e esquerda, né? Estados Unidos é direita e esquerda, lá é o quê? Democratas ou republicanos. Isso já tem o quê? O Brasil não tinha isso, né? A partir de pouco tempo para cá, nós vemos uma polarização, um extremo, né? Na política, na religião, né? Nós vemos uma polaridade na religião, né? Ou é pentecostal, ou você é tradicional, ou você é avivado, né? E muitas vezes nós vemos um extremo no tradicionalismo, que é o hipercalvinismo. Aí nós vemos esse extremo de hipercalvinismo, né? Todo mundo vive uma vida legalista. Se Deus decretou todas as coisas, para que eu vou orar? Se está tudo decretado. E aí vê aquela espiritualidade morta, que é o hipercalvinismo. Por outro lado, a gente vê, né, o outro extremo, que é a alienação, que muita gente fala de fanatismo. Tem muita gente alienada e fanática na sua religião. E a gente vê isso por meio dos homens-bombas, os religiosos fanáticos que condenam: você só é salvo se você fizer parte da minha igreja. Você só é salvo se você usar um véu na cabeça. Você só é salvo se você guardar o sábado. Você só é salvo se você não doar sangue. Você só é salvo se você...
fazer parte da minha denominação, porque a minha denominação é que salva. E a gente sabe que o verdadeiro evangelho não é isso, irmãos. Então nós temos que fugir dos extremos. Fugir tanto da alienação, do fanatismo, quanto também do hipercalvinismo, né? Então, esta lição nos ajuda a olhar para isso. Porque precisamos fugir dos polos e buscar sempre o equilíbrio. Tá bom, irmãos? A pergunta que a revista nos traz, tá aí, que eu coloquei para vocês aí também na folhinha, é: o que faz de alguém um extremista? O que faz de alguém um extremista? Alguém quer compartilhar? O que faz de alguém um extremista? Ao seu ponto de vista, o que faz de alguém um extremista? A Tânia vai falar. O que faz de alguém um extremista? O orgulho. O orgulho. Quem mais quer falar que a Tânia vai levar o microfone? Quem mais? O que faz da gente um orgulho? Passa lá para cá, para os irmãos da internet ouvir. O que faz de alguém um extremista? Eu acho que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Tá. O que mais? A arrogância, a soberba, a vaidade, não é? A Cássia, ela trouxe a resposta, né? Mas o que é orgulho? O que é vaidade? O que é soberba? O que é arrogância? Isso tudo é o quê? Pecado. O que faz alguém uma pessoa extremista? A prática e a vivência no pecado. A Cássia trouxe a resposta que nós vamos trabalhar agora. Então, a Bíblia diz que por causa do pecado, nós nos tornamos pessoas o quê? Radicais. Radicais nas questões de extremo. O pecado nos tornou totalmente corruptível pelos nossos desejos, pela nossa vaidade. E a gente luta com garras e dentes por aquilo que a gente acha que é a nossa verdade. Você lembra quando eu falei dessa questão, né, que agora não existe mais mentira? Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Eu não aceito que a minha verdade seja chamada de mentira. E eu vou lutar pela minha verdade com unhas e dentes. O que é isso, irmãos? Nada mais é do que a polarização do erro, o extremismo do erro. A pessoa, ela fala, não, essa é a minha verdade. E ela, por orgulho, por vaidade, ela vai até as últimas consequências por causa da sua verdade. Ficou muito, muito tranquilo para os mentirosos, né? Para as pessoas que são presas na mentira. Porque agora ela não é mentirosa mais, é a verdade dela. Então ela vai sempre criar a sua verdade e vai lutar e brigar e vai morrer pela sua verdade. E a gente vê pessoas morrendo pela sua verdade ou matando pela sua verdade. Isso tudo é extremismo. E aí o que a gente vê? Irmãos, eu estava conversando com o Roberto ali, tem um livro muito conhecido, dessa grossura, feito por um holandês que veio morar no Brasil e foi diretor do seminário de Recife, que hoje é sogro do Augusto Nicodemos. E ele escreveu um livro sobre Brasil holandês. E quando o calvinismo chegou no Brasil, no Nordeste, por meio dos holandeses, depois foram expulsos pelos portugueses. Então está na história. E o verdadeiro calvinismo, irmãos, ele faz com que a gente busque a centralidade, busque o equilíbrio, fuja dos extremos. Por exemplo, na Idade Média, se você lê a Idade Média, o que dominava na Idade Média, antes do Iluminismo? O que dominava na Idade Média? Era a igreja. Tudo era pela ótica da igreja e da religião. A igreja escolhia os reis, a igreja, a arte era escolhida pela visão da igreja, da religião, tudo era escolhido pela igreja. Com a reforma, o que aconteceu? Com a reforma protestante, com o calvinismo, o que aconteceu? A reforma tirou o poder da igreja sobre a política, a reforma tirou o poder da igreja sobre a arte, a reforma tirou o poder da igreja sobre a religião, né, porque lutavam e faziam aquisição por uma religião única, que era a romanista. Então, a reforma protestante tirou o poder da igreja sobre todos os âmbitos e todas as áreas do mundo. E deu liberdade, a arte pela arte, a religião
né, que é pela palavra de Deus. E aí vai, a cultura, que é pela cultura, né, a ciência teve liberdade de ser ciência, né, além de ser controlada pela religião. O que acontecia? Né? Se você olhar, antes da igreja romanista ser uma igreja estatal, a conversão era a conversão verdadeira. E só convertia quem realmente fosse chamado de Deus, porque se converter era sinônimo de quê? De martírio. Antes de Constantino, ser cristão era saber que ia morrer, ou empalado, ou na arena de leões, ou crucificado, ou a espada, ou frito numa gordura quente, num tacho quente de óleo, né? Você ser cristão, e aí quem convertia? Quem queria converter? Somente aqueles que fossem chamados. Depois de Constantino, onde a religião passou a ser estatal, e a religião escolhia os seus nobres, aí quem queria converter? Todo mundo, porque conversão significava o quê? Uma boa posição na política, uma boa posição na sociedade. Então, agora eu quero ser cristão, porque eu quero ser indicado pela igreja para ser um duque, eu quero ser indicado pela igreja para ser um rei, eu quero ser indicado pela igreja para ser um nobre. E aí a conversão ela passou a ser por conveniência. Isso foi a Idade Média todinha quando a igreja dominou. A conversão passou a ser por conveniência. Se eu posso dizer conversão, né? Verdadeira conversão. E aí, com a reforma protestante, mês de outubro é o mês da reforma, nós vamos falar sobre a reforma protestante o mês todinho. O mês de novembro é o mês da graça, nós vamos ter o culto de ação de graça, vocês vão falar sobre graça. Todo mês é um tema. Mas aí, com a reforma protestante, o que veio? Tirou da mão da igreja esse poder, né? De comandar todas as áreas. E aí, buscar, de fato, que as pessoas não venham fazer parte do cristianismo por conveniência. Né? Então, quando a gente fala, né, o que faz de alguém um extremista, vocês responderam, é o quê? O pecado. E quando a gente olha para o calvinismo, o que o calvinismo fala sobre isso? Fala sobre o pecado original, a depravação total. O calvinismo olha para mim, para você e fala, olha, você sem Cristo, você é totalmente depravado. Você sem Cristo, você é totalmente depravada. Do cunho sexual somente, mas em todos os âmbitos da vida. O que faz de nós um extremista? Quando nós nos entregamos totalmente à nossa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. Se nós dermos ouvidos à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza adâmica, essa natureza pecadora, a carne, né, como Paulo fala em Efésios 2, que nós somos tentados por 3 inimigos, que é o mundo, o diabo e a carne. Quando nós damos vazão à nossa carnalidade, né, e ao mundo e ao diabo, isso aí aflora a nossa natureza adâmica, e nós vamos ser o quê? Equilibrados? Não, nós vamos ser extremistas. E nós vemos grupos de extremismo, né? Nós vemos grupos de extremismo na sociedade, que, né, na história, até tem uma brincadeira aí que agora estão falando do Ku Klux Klan, né? E porque um certo candidato falou aí desse Ku Klux Klan, né? E era um grupo extremista, que era contra os negros nos Estados Unidos. Isso é totalmente inaceitável pela palavra de Deus. Nós vemos aí o grupo militante do LGBTI, né, que são extremistas, que fazem coisas horríveis nas suas manifestações, de quebrar imagens, pegar imagens e colocar em lugar errado, né, e a gente vê essas imagens aí. Nós vemos o extremismo desses grupos aí, que é terrível, terrível, e é algo que choca a gente, que nos provoca dor interna, irmãos. E nós vemos o grupo extremista de política, nós vemos extremistas aí, tanto da esquerda, extremista, quanto de direita, nós vemos extremismo. Porque são pessoas que deram vazão à sua natureza corruptível, depravada, adâmica, estão ouvindo a própria carne, estão ouvindo o mundo, estão ouvindo o diabo. Então, se você abrir a sua Bíblia aí, abra aí sua Bíblia, vamos lá. 2 Coríntios 11, 3, alguém lê?
Vou tentar abrir poucos, para a gente ser rápido. 2 Coríntios 11, 3. Obrigado, Brenda. Está em cima da pinta. 2 Coríntios. Vai. Cadê o microfone para Mara? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Amém. Romanos 11, 32. Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Agora Efésios 2, de 1 a 3. Gente, se alguém quiser ler, pode pegar o microfone com a Cássia lá, viu? Efésios 2, de 1 a 3. Só para os irmãos que estão na internet também acompanhar a leitura aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse texto é o que mais resume sobre depravação total. O que nós somos sem Cristo? Filhos da ira, totalmente entregues à nossa natureza pecaminosa. Quando nós não temos Cristo e somos totalmente entregues à nossa natureza pecaminosa, nós vamos ser extremistas, irmãos. Nós vamos ser xiita, em qualquer área. Vamos ser xiita na religião, vamos ser xiita na política, vamos ser xiita, né, em todas as áreas. E nós não somos chamados por Deus para sermos extremistas. Nós somos chamados para Deus para sermos, de fato, equilibrados. Eu ia falar radical, mas radical é aquele que está ligado à raiz. Nós somos chamados para ser radical no sentido de estar ligado à raiz, em Cristo Jesus. No sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo, errado da palavra, né? Porque o extremismo mostra claramente que a pessoa está entregue à sua própria vaidade, à sua própria concupiscência, à sua própria vaidade. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. Tá, então aí vamos para a segunda pergunta. Como o Senhor transforma corações extremistas? Olha lá a resposta. Regeneração, o verdadeiro fruto da conversão. Então abre lá em Mateus 3, 7 a 10. Mateus 3, 7 a 10, alguém lê para nós? Mateus 3. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e seduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É até qual? 10, até o 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por aí a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto a machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém. Olha que interessante, né? João Batista apareceu no deserto, no meio do povo, pregando o quê? Batismo de arrependimento. Ou você se converte, ou você muda de vida, ou você vai pro inferno. Ou você tem
a bênção de Deus ou você tem a ira divina. E tinha muita gente que ia procurar João Batista para fugir do quê? Da ira divina, do inferno. E João sabia disso, que eles estavam buscando a batizar uma falsa conversão, apenas por medo do inferno. E aí João falou essa frase, né? Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos seduziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não, João Batista estava vivendo um drama que hoje a gente não vive, né? Graças a Deus, na igreja. Né? Pessoas que vêm para a igreja com a falsa conversão, com medo de ir para o inferno, ou buscando apenas as bênçãos, né? Querendo ser abençoado por Deus. Gente, hoje é diferente desse povo aqui da época de João Batista, né? Hoje nós só temos pessoas que vêm para a igreja com um coração sincero, buscar Deus de todo o coração, independente daquilo que Deus dá ou da punição de Deus. Hoje, graças a Deus, nós evoluímos com o passar do tempo, da época primitiva, da época bíblica, para a época que nós estamos totalmente evoluídos. Nós não temos mais pessoas insinceras na igreja, temos? Ah, então eu estou muito ingênuo, não estou não? Eu sou uma pessoa muito ingênua. Eu estou precisando de malícia. Meus irmãos, na verdade, o coração do homem não mudou. O coração do homem, a Bíblia mostra que o nosso coração não mudou. Né? O nosso coração ele é totalmente corrupto e depravado. E nós vamos procurar o quê? Aquilo que é conveniente para nós. Então, tem muita conversão de conveniência, tem muita religioso de conveniência, tem muita gente com o coração insincero. Eu não gosto muito de usar a palavra falso, hipócrita, que é muito pesado, mas tem muita gente insincera. Né? Muita gente com coração que não é sincero. Né? E toda vez que eu falo de sinceridade, eu lembro daquela história do vaso, da feira. Lembra daquela velha feira? Na época ali de Cristo, que os utensílios eram feitos de vaso, de barro. Né? O prato era de barro, a colher era de barro, né? a chaleira para ferver o leite era de barro, tudo era de barro. Né? Só os nobres que tinham dinheiro, que tinham utensílios domésticos de bronze, de ouro, de prata ou de metal. Só os nobres, mas a ralé, que era a maioria, tudo era de barro. E naquela época já existia gente de má índole, né? Que quando usava um barro de má qualidade, né? E quando ia fazer um prato, um utensílio, um vaso, e botar no forno, por barro ser de má qualidade, né? E o que ele fazia? Aí, nós botava no forno aquele vaso, aquele utensílio doméstico, dava trincas, né? Porque a pessoa queria facilidade, coisa mais simples para economizar dinheiro, para ganhar mais dinheiro em cima do outro. Aí dava trincas. O que ele fazia com as trincas? Aí ele pegava, tinha uma cera que eles produziam lá de maneira simples, para cobrir as trincas do vaso, né, com cera. E levava para a feira, que é tanto de banca, não pensa que na feira aqui, você vai lá comprar um vaso para buscar água no poço, né? Porque não tinha torneira naquela época, e você fala assim, olhava o vaso, e de repente você fala assim, para o cara lá, fala assim, não, mas esse vaso aqui é um vaso sem cera, né? Um vaso sem cera. E o cara mentia, não, pode levar, ele é sem cera, é sincero, né? É um vaso sem cera. Então, e muitas vezes a pessoa era enganada, porque aquele vaso era de fato com cera, não era um vaso sincero, ele tinha trincas camufladas com cera. Então, com o uso, com o tempo, aquela cera ia acabando e aparecia o quê? As trincas. Então, como a Bíblia usa muita linguagem para nós, né? Nós somos vasos, né? Principalmente no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, fala que nós, o povo de Deus, somos vasos na mão de Deus, vasos na mão do oleiro. Agora é saber se nós somos vasos com cera ou vasos sem cera, sinceros ou não sinceros. Né? Qual que é a nossa motivação em adorar a Deus? Qual é a nossa motivação em cultuar a Deus? Qual é a nossa verdadeira motivação em vir para a igreja? Qual é a nossa verdadeira motivação em pertencer a uma igreja, a um grupo religioso? Qual é a nossa verdadeira motivação? É medo de ir para o inferno? Graças a Deus a gente não vê pessoas que têm medo de ir para o inferno. Está na igreja por medo de ir para o inferno. Né? Como esses fariseus
aqui dessa época, essa raça de víbora que tinha medo de ir para o inferno, da punição de Deus, e foi batizar por João Batista. Né? A gente vê motivações erradas, como assim, não, eu vou pertencer a um grupo religioso, uma igreja, por causa da comodidade, por causa ali, né, da irmandade, dos benefícios de uma comunidade. Qualquer coisa que eu precisar, estou bem amparado. Essa é uma motivação, uma motivação sincera, verdadeira, mas ela não pode ser o motivo de você participar de uma comunidade. Não pode. Isso aí é o quê? É uma consequência de uma verdadeira conversão. A motivação, ela tem que ser sincera. Eu quero cultuar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus com toda a sinceridade do meu coração, independente do benefício que a comunidade de Cristo pode me satisfazer. Eu estou aqui para cultuar a Deus. Porque o culto é para quem? É para mim ou é para Deus? Se o culto for para mim, qual que vai ser a minha postura no culto? Se o culto for para mim, qual vai ser a minha postura? Se eu for um vaso insincero, um vaso com cera. Se o culto é para mim, eu sou um vaso com cera, e eu vim para o culto. Qual é a minha postura no culto? É uma postura de, o culto é para mim. Então, o parâmetro, a régua do culto, vai ser a minha régua, a minha medida. E aí, eu vou criticar. Não, que louvor ruim. Não, olha ali, irmão, não, a iluminação da igreja está péssima. Olha como é que está, e tal. E aí, ela passa a medir todo mundo e tudo com a sua régua. Mas se eu sou um vaso sem cera, sou um vaso sincero, e o culto é para Deus, de quem é a régua? De quem é a medida? De Deus. E eu estou aqui para dar o melhor para Deus. E todos nós vamos dar o melhor para Deus. Tanto aqueles que estão aqui louvando, quanto o pastor que está pregando, que está esforçando para dar o melhor para Deus, e não o melhor para os irmãos, porque a gente esforça para ser o mais fiel possível na mensagem de Deus, para que os irmãos possam alcançar também aquilo que Deus tem para a sua vida. E todos nós com o mesmo intuito, de dar o melhor para Deus, viver, né, para a glória de Deus. E aí sim, irmãos, isso se chama conversão, regeneração. Apenas os que passam pela verdadeira conversão, pela verdadeira regeneração, eles vão dar um culto sincero a Deus. Porque sabe que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Aquele velho, né, fala assim, nossa, eu tenho que ir para a igreja domingo à noite, porque se eu não for domingo à noite para a igreja, minha semana não é a mesma, né? Eu tenho que ir domingo à noite cultuar, eu tenho que ir para a igreja no domingo, porque eu tenho que recarregar as minhas energias, né? Isso é tudo misticismo enganoso, irmãos. Nós temos que vir para domingo para a igreja, porque é o dia do Senhor. Porque nesse dia eu preciso parar a minha vida para adorar a Deus, para fazer minha família, minha casa adorar a Deus, para viver em comunidade, para viver a vida familiar com o vínculo da paz, que é Cristo Jesus, viver um dia parado para Deus. Né? Nós da igreja cristã, nós separamos um domingo. Né? Os adventistas e os judeus ortodoxos separam o sábado. Mas nós separamos o domingo. Tem gente que trabalha de domingo a domingo. Tem gente que trabalha domingo a domingo e tira uma folga na quarta. Ele pode fazer o seu dia para Deus na sua folga, na quarta, na terça. A questão, como Jesus falou, não é o sábado. A questão é a disposição do seu coração em tirar um dia, de fato, falar assim, não, eu quero dedicar um dia para Deus. Eu quero dedicar a minha família nesse dia para Deus. Com um coração sincero, tranquilo, sem religiosidade, sem obrigação, como muita gente que guarda o sábado, aí, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, cheio de religiosidade, de obrigação, de normas, de leis. Isso foge da graça de Deus, irmãos. A Fátima conta uma história aqui, que ela uma vez ficou pilhada com esse negócio de guardar o sábado, e ela lia na Bíblia, todo mundo guardava o sábado, e não sei o quê, e o adventista batia na porta dela para guardar o sábado, e ela já estava assim, quase beirando a loucura em guardar o sábado, e de repente ela veio e conversou com um pastor aqui na época, eu não sei quem que era o pastor na época, aí ela falou, pastor, em relação ao sábado, peraí, irmã,
senhora quer viver pela lei ou pela graça? Pela graça. Então pronto, irmão. Então pronto. Então, guardar o sábado é questão da lei. Era questão da lei. Em Cristo tu caiu. Você precisa agora entender que nós precisamos ter um dia para descansar, nós precisamos ter um dia para investir na família, para estar junto com a família, para estar na igreja, em comunidade com os irmãos, para aprender a palavra de Deus. Nós precisamos de um dia. E a igreja cristã tirou o domingo, por questão de calendário. Domingo o mundo para. Você tem um dia que todo mundo tirou, é o domingo. As lojas são fechadas, a maioria dos empregos não trabalha no domingo. Quem aqui é comerciante sabe que a maioria das pessoas não trabalha no domingo. Mas tem gente que trabalha no shopping, né, Genilson? Que trabalha no domingo, mas tem um dia de folga, não tem? Não tem. Todo mundo tem um dia de folga, né? Ninguém vai trabalhar de domingo a domingo. Então, peraí, meu dia de folga, eu quero ter um dia para mim, para Deus, quero glorificar a Deus nesse dia. Não é que você não glorifique a Deus nos outros dias, mas um dia separado para você pensar, para você descansar, para você refletir com a sua família em Deus. Estão me entendendo? Isso é a verdadeira conversão. Qual que é a resposta? Como o Senhor transforma os corações extremistas? Através da verdadeira conversão e regeneração. Quem converte vai sendo regenerado por Deus. Ali, uma plantinha sendo aguada e crescendo uma nova planta. Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que nascer da água e do Espírito. Nascer de novo, né? Esses dias eu estava falando lá no grupo das irmãs da quarta-feira, que lá a gente estuda a Bíblia também, né, irmã? E a gente fala que essa questão de nascer da água e do Espírito, muitos teólogos dizem que é nascer do batismo, né, de água, você tem que ser batizado com água, e nascer através do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Mas essa palavra nascer da água, ela remete a um termo hebraico, também, uma radical hebraica no Antigo Testamento, que se remete ao quê? Ao ventre da mulher. E todos nós nascemos da... O que tem dentro do útero, quando o bebê está sendo formado? Água. E todos nós nascemos da água. E depois precisamos nascer do Espírito. Então, todos nós nascemos da água. Somos formados por meio da água no útero e depois precisamos do Espírito. É necessário, então, nascer da água e do Espírito. Porque quem nasceu ainda não vai nascer do Espírito. Como é que vai nascer do Espírito se não nasceu da água? Estão entendendo, irmãos? É necessário você, nascer da água, se encarnar, nascer da água para depois você nascer do Espírito. Por que temos que nascer do Espírito? Por que temos que nascer do Espírito? Por que temos? Exatamente. Para sermos convertidos, regenerados, com sinceridade. Com ser um vaso sincero na presença de Deus. Porque os eleitos, eles nascem da água e nascem do Espírito. Os predestinados, né? Tem muita gente que não gosta dessa palavra, predestinado, eleitos. Mas a Bíblia diz que no meio da congregação há trigo, mas também há joio. E qual que é a diferença do trigo e do joio? Esses dias eu vi um videozinho, não sei onde, na internet, que um cara que ele trabalha com agronomia, ele pegou a semente de trigo e pegou a semente de joio e mostrou aqui, ó. O pendão é igual, o joio e o trigo é igualzinho. Se você bota um do lado do outro, tá igual. Aí ele pegou um bocadinho de joio, botou na mão e fez isso aqui, ó. Aí ele fez isso aqui, ó. Virou palha, não tinha fruto. Aí ele pegou o trigo, ficou lá, o fruto do trigo, e a palha foi embora. O trigo tem fruto, o joio só tem palha. E aí a gente lembra do quê? Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem detém no caminho dos pecadores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. O ímpio, porém, não é assim. É como o quê? A palha que o vento dispersa. E Jesus disse que na igreja, no meio da igreja, existe joio e trigo. Mas só vão ser separados no dia da colheita.
Então nós vamos ter vaso com cera e vaso sem cera na igreja? É uma realidade? Vamos ter. Vamos ter joio, vamos ter trigo. Mas no dia da colheita, Jesus vai separar o joio do trigo. E por isso nós temos que suportar, irmãos, suportar, né, questões difíceis na igreja, atritos, tantas pessoas que têm o coração de reclamar, de brigar, tem pessoas que têm capacidade de atirar no irmão dentro da igreja. Não aconteceu lá em Goiânia? Atirou, um irmão atirou por causa de briga política, atirou no outro. A polícia foi lá dentro da igreja. E agora o outro irmão falou, olha, meu irmão foi ameaçado por irmão da igreja, por causa daquele tiro. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Então, irmãos, o coração regenerado, ele é de fato a resposta para essa questão de extremismo. Porque quem é regenerado, quem é convertido, ele foge dos extremos. Porque o Espírito Santo está na vida dele, fala, olha, não faz isso, está errado. Ele cobra, o Espírito Santo cobra de você. Às vezes você pode até fazer uma coisa errada, mas depois você arrepende. Aí você pede perdão para Deus, pede perdão para o irmão, me perdoa. Né? Eu fui extremista, fui errado. E a gente busca viver uma vida equilibrada, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma vida equilibrada. É isso que o Espírito Santo faz em nós. É necessário, então, ser convertido e regenerado para fugir. Né? Vamos abrir lá em 1 Pedro 1,3. Para a gente estar terminando aqui, que eu gosto de terminar em ponto. 10h30 eu gosto de terminar. Para os irmãos saber que aqui não tem extremismo, né? Nós não termina nem antes de 10h30 e nem depois, né? O extremo não, é 10h30. É o equilíbrio. 1 Pedro 1,3. Quem está com o microfone aí, lê. A casa monopolizou. Não, eu não. Está aqui para todo mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos o quê? Regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados, irmãos, em Cristo Jesus, para uma viva esperança. A nossa esperança não está em homens. Eu sou descansado, irmã. Você passa todo o céu, misericórdia, está arrancando a cabeça. Se o candidato lá do vermelho ganhar, meu Deus, nós vamos ser roubados de novo. Pastor do céu, só tem que falar na igreja, para os irmãos votar no candidato lá, o X, porque ele ama a família, ele gosta da igreja, ele faz isso. Pastor, você tem que falar de púlpito, e os irmãos têm que votar nele. Misericórdia, irmãos. Cada um sabe, a gente é cristão, a gente vai votar no candidato que tem valores cristãos, que vão, né, que tem valores cristãos e pronto. Você vai escolher o seu candidato, ele tem valor cristão, então vota nele. Cada um vai votar no seu. Mas eu não vou desesperar, porque a minha firme esperança de um regenerado não está em homens, não está na política, não está em pastor, padre, bispo, apóstolo, apostila, encardenação, que são os filhos do apóstolo e da apostila. Não, está em quê? Em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. E nós descansamos na providência e soberania de Deus. Se tiver manipulação ou não, se tiver... Não, a minha coração está descansado na providência e soberania de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte, dentro dos princípios cristãos que me cabem. Eu não posso escolher candidato por conveniência, porque o cara, se ganhar, ele vai ajudar minha família, ele vai me dar um emprego, ele vai me colocar lá no Bolsa Família, né? Eu pegar lá também, né? Ele vai dar um jeitinho para mim. Eu não posso votar por isso, porque se eu fizer isso, irmãos, eu estou mostrando que eu não sou regenerado. Eu estou dando vazão à minha depravação total. Eu chamo outro de corrupto, mas na verdade eu quero lá pegar a minha parcela. Né? Eu quero fazer as minhas falcatruas, que eu quero também morder um pedacinho
bolo aí, né? Não. Eu vou votar em candidatos por conveniências bíblicas, razões bíblicas, evangélicas, cristãs. Eu tenho que pegar o candidato, olha, botar o crivo das escrituras. Candidato fulano de tal. Vou lá, vou pesquisar a vida dele. Não. Está de acordo com a Bíblia? Então, eu vou votar nele. Ah, esse aqui fala sobre isso, esse fala sobre aquilo, esse fala sobre isso aqui. Ele gosta, ele é a favor de coisas, está contra a Bíblia. Então, esse aí eu vou riscar, porque nós temos que fugir dos extremos. Tem pessoas equilibradas aí, pessoas, né, que têm respaldo, né, que a Bíblia dá respaldo para ser votado. E a gente faz isso. Porque se a gente for votar, dar vazão à nossa depravação, meu irmão, nós vamos apoiar o extremismo aí, né? Eu tenho meu candidato, a Cássia tem o dela, a Ana Luísa tem o dela, mas nós sempre pautamos pelo equilíbrio. Né? Nós não vamos, de fato alguma, cooperar para o pecado imperar neste mundo. Né? Para a depravação entrar neste mundo. E aí é a nossa consciência. Né? Conosco e para com Deus. Então, irmãos, concluindo, vai lá na conclusão. Obrigado, Breno. Temos que ter muito discernimento na busca de informações e conhecimento na internet. Busque conhecimento bíblico por meio da sua igreja, que busca seu crescimento espiritual. A vida não é apenas uma busca de conhecimentos e um agregar de informações sem um fim específico. Devemos expressar o nosso conhecimento pela vida, e isso é sabedoria. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento em prol do outro, é a sabedoria, é a graça de Deus na nossa vida. Aplicação. Procure sempre conteúdos bíblicos de uma boa teologia reformada. Siga pessoas que vão te fazer crescer na espiritualidade cristã. Busque sempre na internet através de fontes seguras e confiáveis. Na medida que for tendo conhecimento, pratique esse conhecimento em favor do próximo, porque tudo que Deus dá é para a gente mesmo, né? Para me reter, é para mim. Ser vaso que retém a bênção, é? Não. Tudo que Deus nos dá é para o próximo, é em favor do próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Seus dons e talentos têm que ser para o próximo. Eu sempre falo aqui para os departamentos internos da igreja. Todo evento que o departamento for fazer tem que pensar em convidar gente de fora, gente que precisa conhecer o Evangelho. Ontem na safra a gente viu, né? Nós temos aqui, teve até uma conhecida da Cássia, que a Lu trouxe, né? Uma senhora, veio muita gente para ouvir o Evangelho, para ver o amor de Deus na comunhão. Né? Eu estava comentando com os diáconos na reunião de segunda-feira, que nós precisamos voltar a ser aquela igreja que nós éramos antes, né? Que era uma igreja alegre, cheia de festa, né? E abraçava os de fora, e isso trazia muita gente e alegrava a igreja. Depois a gente foi, né? Foi assim, por causa assim, não, tem que economizar. E foi assim, a igreja foi matando a igreja. Né? E a gente olha para o povo de Israel, gente, isso não é extremismo, isso não é radicalismo. Talvez alguém vai estar vendo na internet, ou vai assistir depois, o pastor está querendo gastar o dízimo dos irmãos da igreja com festa. O pastor quer gastar o dízimo, vamos fazer festa, vamos comer. Não, irmãos, isso é o quê? A gente viver de alegria, com alegria, e descansar na providência e na soberania de Deus. Nós vamos usar os dízimos e as ofertas dos irmãos com sabedoria, com prudência, com decência, com zelo para cultuar a Deus, mas nós também vamos evangelizar, vamos mostrar alegria para os vizinhos, nós estamos recebendo a comunidade e vamos mostrar que nós somos um povo alegre no Senhor Jesus Cristo, não somente por meio de festa, mas através da nossa vida. Voltar à característica da igreja como antes era, a característica da quarta igreja como sempre foi. Né? Então é isso a questão que eu sinto no coração. Tá bom, irmãos? Vamos orar e vamos terminar, porque eu tenho que terminar 10 e... Deixa eu só... esses dias eu assisti o Papa Francisco falando, e ele falando sobre extremismo, e ele falou que se a gente que é cristão quer praticar o extremismo, que a gente pratique, então, na caridade. Né, de amar ao próximo, de cuidar do próximo. E foi isso que a gente ontem na SAF, né, a Guta falou tão bem sobre isso, e o Orlic também hoje. Então, que se a gente quiser praticar o extremismo, que seja na caridade, que seja no amor, que seja no cuidado com o outro, né? Amém. Isso mesmo, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Cássia, ora para nós então aí, já que você está com o microfone na mão. Já que hoje eu estou quase uma pastora, bora. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, queremos te agradecer por este estudo, por este momento em que nós estivemos aqui aprendendo mais da sua palavra, que tem acrescentado tanto ao nosso coração e tem nos feito pessoas melhores, cristãos melhores, filhos melhores, esposas melhores, mães melhores, porque a sua palavra tem nos confrontado, a sua palavra tem deixado no nosso coração rastros de cristãos que seguem ao Senhor, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada por estarmos aqui unidos em comunhão, num só propósito e num só Espírito. Que o Senhor venha estar nos dando, Senhor, o equilíbrio na nossa casa, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos, e que o nosso domingo seja realmente para louvar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Que possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Está terminado, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.